Expressão numérica com números naturais, parte 2. Neste vídeo, vamos estudar as regras para a resolução de expressões numéricas, mostrando alguns erros que ocorrem com muita frequência. É importante que você observe os erros para que eles não ocorram com você. Sugiro que tenha em mãos lápis e papel e que a cada expressão você pause o vídeo, resolva a expressão e depois escolha a alternativa de acordo com a sua resposta. Em seguida, continue assistindo ao vídeo e verifique a sua resolução. Faça isso em cada expressão numérica. Vale ressaltar que este é um vídeo de estudo e não um filme, novela, onde basta assistir. Neste caso, é fundamental a sua participação. Se você quer aprender matemática, você precisa participar. Não basta assistir. Vamos lá. Então, numa expressão numérica, a ordem de resolução é fundamental. Se você não seguir a ordem, você não consegue chegar na resposta correta. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve resolver numa expressão numérica são os parênteses, colchetes e chaves. Feito isto, você vai para a segunda etapa, se houver potências e raízes. E a terceira etapa, resolvido isso, vai para a multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Ou seja, se aparecer primeiro a multiplicação, você resolve a multiplicação. Se aparecer primeiro a divisão, você resolve a divisão. E, finalmente, adição ou subtração, ou adição e subtração. As duas coisas são essas duas operações é a última coisa que você resolve na expressão numérica. Então, dados esses 4 passos, vamos aos exercícios. Então, agora nós temos a expressão numérica 12 mais 8 dividido por 4. Nesse momento, então, eu peço que você pause o seu vídeo e tente descobrir qual é a resposta correta e assinale a alternativa correta. Depois que você fizer isso, você volta a assistir o vídeo para verificar qual a resolução dessa expressão. Bom, eu espero que você já tenha pausado. Vamos primeiramente resolver de forma errada. O que é que as pessoas normalmente fazem? A ordem de resolução diz primeiro multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. E como 12, essa adição aparece na frente, a pessoa tende a fazer de forma equivocada isso aqui. 12 mais 8, 20, dividido por 4, e 20 dividido por 4 dá 5, a pessoa vai e assinala esta alternativa. Bom, vale ressaltar que isso aqui está errado, porque a pessoa não seguiu a ordem de resolução de uma expressão numérica. Então, o que ela precisa fazer? A forma correta, 12, copia o 12, mais, agora 8 dividido por 4, vai dar 2. Agora sim, finalmente ela vai poder somar. 12 mais 2 igual a 14. Esta é a resposta correta. Vamos para a próxima. Agora nós temos a mesma expressão, mas com um diferencial. Tem os parênteses. O que significa isso? A ordem natural de resolução de uma expressão é primeiro multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Mas se eu quero subverter essa ordem, por algum motivo eu preciso somar primeiro, então o sinal que me indica o que eu devo fazer primeiro é o sinal de parênteses. Então, se o parênteses está na soma, então a soma é a que eu devo resolver primeiro. Então, o parênteses vem antes ainda da multiplicação e divisão. Ele indica o que eu devo resolver primeiro. Então, nesse caso, eu devo resolver primeiro a soma e depois a divisão. Então, nesse caso, estaria correto, porque tem parênteses 12 mais 8, 20. 20 dividido por 4, 5. Agora sim, a resposta correta é o número 5. Perceba que na letra A são os mesmos números, só que não tem parênteses, então eu resolvi primeiro a divisão. Na letra B tem os parênteses, então eu resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses, para depois resolver a divisão. Vamos para o próximo. Agora nós temos, não tem adição e subtração, mas nós temos uma divisão e uma multiplicação. Então, nesse caso, eu devo ficar atento a esta questão aqui, ó.
multiplicação e divisão na ordem que aparece. Ou seja, o que aparecer primeiro, eu resolvo primeiro. Eu vou resolver de forma errada. Alguns fazem assim, ó, 8 dividido. E faz aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 8, 1. Isso está errado porque ele não obedeceu à ordem. O que apareceu primeiro deveria ter sido resolvido primeiro. Então, eles vão aqui, assinalam esta, mas está errado. Então, vamos lá fazer de forma correta. Primeiro, na ordem em que aparece. Então, é 8 dividido por 2, 4. Copia o resto. Esse 4 aqui é esse aqui. 4 vezes 4, 16. Portanto, a resposta certa é 16. Próximo. Agora nós temos, perceba que é a mesma expressão, só que com parênteses. Então, eu devo resolver na ordem que aparece. Mas se tem parênteses, sempre o parênteses eu devo resolver primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? 8 dividido, e agora eu faço 2 vezes 4, por 8. 8 dividido por 8, 1. Agora sim, o 1 é correto, porque tem o parênteses dizendo que eu devo subverter a regra, porque o parênteses tem prioridade. Então, o que tem dentro do parênteses, você resolve primeiro. Aqui, então, a resposta é 1. Vamos para o próximo. Lembre-se que eu não gostaria que você ficasse assistindo o vídeo como se fosse um filme. Cada item deste, é importante que você pare o vídeo, tente resolver aí, pega um papel, pega uma caneta, um lápis, tente resolver e depois olhe a minha resolução. Isso é muito importante para a sua aprendizagem. Bom, aqui nós temos 16 dividido por 8 e agora não tem sinal nenhum. Então, na matemática é importante. Quando tem um número e um parênteses, ou um número e uma letra, a operação que existe entre eles sempre vai ser de vezes. Então, olha só. Um momento só, apagando aqui. Pronto. Então, a operação aqui é de vezes, que eu posso colocar um pontinho ou um X. Então, aqui eu usei o X, que é o símbolo do vezes, mas poderia ser também um pontinho. Então, grave isso. Se não tiver nada entre números, parênteses, é porque o símbolo, a operação entre eles é de multiplicação. Então, vamos lá. Vamos resolver, como sempre, primeiro de forma errada. Um jeito errado de resolver é o seguinte. A pessoa resolve os parênteses de forma correta, ó, dividido por 8 vezes, e aqui ela faz 8, 5 menos 3, 2. Aqui tudo bem, ela não errou. Nesse momento, a pessoa pode cometer o erro não obedecendo a ordem. Resolve primeiro a multiplicação e não respeita a ordem, que deve resolver na ordem, ou seja, o que aparece primeiro, resolve primeiro. Então, faz isso aqui, 8 vezes 2 dá 16, 16 dividido por 16 dá 1. Então, isso aqui está errado. Tá? Não é a forma correta de resolver o exercício. Então, vamos lá. Momento que eu vou apagar. Não está apagando. Aqui, aqui. Tá, vamos ver se apaga aqui. Se não apagar, fica assim mesmo. Aí, vai apagar. Apagando o errado, vamos fazer o correto. Então, copio 16. 8 vezes 2. E agora sim. 16 dividido por 8 dá 2, vezes esse 2 aqui, vai dar 4. Então, esta seria a resposta correta. Vamos para o próximo. F, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Porque esse é o tipo de exercício que ocorre muito tipo de erro. As pessoas erram de diversas formas. Então, vamos lá. O primeiro tipo de erro que as pessoas cometem é desrespeitar a ordem de resolução. Então, resolve primeiro a multiplicação. Vamos fazer o errado aqui para a gente ver o que acontece. Olha só. 40 dividido 5 vezes 8, 40. Aqui está errado, né? A ordem, ele não está obedecendo a ordem. Menos 4. Agora, 40 dividido por 4 dá 1. 1 menos 4. Quem conhece números inteiros vai dizer que essa resposta é menos 3. Quem não conhece números inteiros, só conhece números naturais, vai dar como resposta 3.
De qualquer forma, tanto 3 quanto menos 3 são respostas erradas, porque ele não obedeceu aqui. Então, vamos seguir em frente. Vamos para o segundo tipo de erro. O que ele faz? Faz a subtração aqui primeiro. Vamos lá. Pagando aqui. 40 dividido por 5 vezes. Daí ele faz 8 menos 4. Está errado, né? Porque a multiplicação deveria vir antes da subtração. E a divisão antes da multiplicação, nesse caso. Então, 8 menos 4, 4. Aqui ele já cometeu o erro. Daí ficou 40 dividido por 5 vezes 4, 20. 40 dividido por 20 dá 2. Daí ele iria nesta última alternativa aqui. Então, esse é outro erro. Outro tipo de erro é que aqui ele cometeu dois tipos de erro, né? Vou fazer de novo, isso aqui que é importante. 40 dividido por 5 vezes, aí ele colocou 4. Daí ele fez isso aqui, também está errado, porque a divisão tinha que ser primeiro, né? Então, 40 dividido por 20. Então, percebe? Cometeu dois tipos de erro. Resolveu isso aqui quando não poderia ter resolvido. E depois resolveu isso aqui antes da divisão, quando não poderia ter resolvido. Então, aqui deu 2. Cometeu dois tipos de erro. Não está apagando de novo. Bom, não está apagando, não fica assim, apagou. Pronto, vamos apagar. Outro tipo de erro, isso aqui, ó, 40 dividido por 5 vezes 4. E agora ele cometeu o erro aqui, porque fez isso primeiro, mas aqui ele acerta, né? Faz 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 4, 32. De qualquer forma, a resposta final está errada, porque ele errou aqui em cima, tá? Finalmente, vamos para a resposta, a resolução correta, que é o que importa para nós, resolver de forma correta. Copia o 40, não copia nada, está errado. Eu já começo pela ordem aqui. 40 dividido por 5, 8. Copia o outro 8 e o menos 4. Agora, 8 vezes 8, 64. Menos 4, que vai dar 60. Esta é a resposta correta. Vamos agora para a letra G. Eu tenho 10 vezes 15 menos 5 vezes 2. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. E depois eu vou multiplicar. Mas dentro dos parênteses, as pessoas cometem algum erro, tipo fazer isso aqui primeiro. Não pode, é a multiplicação primeiro. Mas, enfim, vamos fazer o errado primeiro. 10 vezes 15 menos 5 dá 10 vezes 2. Esse 2 aqui, né? Daí 10 vezes 2, 100. Não, 200. 20. Oh, tá louco? 10 vezes 2, 20. Já estou dando a resposta final aqui. 10 vezes 20, 200. Daí a pessoa acha que a resposta certa é o 200, quando não é. Vamos agora resolver de forma correta. 10 vezes. Então, não multiplico nada, porque eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Copia o 15 e agora sim, eu vou resolver isso aqui. 5 vezes 2, 10. Ainda tem que resolver dentro dos parênteses. 15 menos 10, 5. E agora, finalmente, eu vou multiplicar, porque eu resolvi o que está dentro dos parênteses. 10 vezes 5,
50. E esta é a resposta correta. Vamos para o próximo. O H. Então, é uma expressão numérica com parênteses e com potência. Então, vamos lá. Resolver de forma errada. 48 menos, por enquanto é tudo certo, 24 dividido por 5 menos 3, 2 elevado ao cubo. Aqui a resolução está correta. Qual é o erro aqui? As pessoas acham que 2 elevado ao cubo é 6, porque elas confundem potência com tabuada, com multiplicação apenas. Pensa que 2 ao cubo é 2 vezes 3, que não é. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que dá 8, não dá 6. Mas algumas pessoas pensam que é 6, então esse é um erro que acontece. Então vamos lá. 48 menos 24 dividido por 6. Resposta errada, porque o certo é 8. Mas tudo bem, vamos lá. 48 menos 24 dividido por 6, que vai dar 4. 48 menos 4, 44. Resposta errada, porque aqui não era 6. Outra resolução errada. Ela conhece a potência, então ela não erra na potência. Então vamos lá. 48 menos 24 dividido por 8. Aqui está correto. 2 ao cubo é 8. Só que nesse momento, em vez de fazer primeiro a divisão, ela vai e faz a subtração. Ou seja, não obedece à ordem de resolução. Ó. Primeiro a divisão, depois a adição e subtração. 48 menos 24 dá 24 dividido por 8 dá a resposta errada, 3. Resposta 3 está errada. Então, vamos apagar. Agora vamos resolver de forma correta. 48 menos 24 dividido por 8. E aí, eu copio 48 e faço primeiro a divisão. 24 dividido por 8 dá 3. 48 menos 3, 45. Esta é a resposta correta do nosso exercício. H. I. Um momento só. Nesse caso, nós temos parênteses, potência, multiplicação e raiz. Uma expressão numérica bem completa. Vamos estudar diversos tipos de erro. Então, primeiro erro, não respeitar a ordem que aparece a divisão e a multiplicação. Então, vamos lá. O que a pessoa faz de errado, normalmente, nesse caso? Vou voltar aqui. 7 menos 5 elevado a 4, dividido por 2 vezes 25. Até aqui não tem novidade nenhuma. Então, 7 menos 5 dá 2. 2 elevado a 4, dividido por 2 vezes raiz quadrada de 16. O que é esse raiz quadrada de 16? É 25 menos 9, dá 16. Até aqui não tem erro nenhum, está tudo correto. Vamos lá. 2 à quarta dá 16. Dividido por 2 vezes 4. O que é 4? É raiz quadrada de 16. Está correto? Até aqui tudo bem. Nesse momento ela comete o erro. Aqui está errado. Porque eu deveria fazer primeiro a divisão para depois fazer a multiplicação. O que aparecer primeiro eu tenho que fazer. Então, como apareceu a primeira divisão, eu tinha que fazer a primeira divisão. A pessoa faz aqui, daí ela erra. Então, vai dar 16 dividido por 8. 8 está em vermelho porque é o errado. Veio de uma resolução errada. 16 dividido por 8 daria 2. Então, 2 é a primeira alternativa errada. Agora vamos para outro tipo de erro. Calcular a diferença das raízes e não a raiz da diferença. Explico melhor isso. Tá vendo isso aqui? Ó?
eu tenho que fazer 25 menos 9, que dá 16, e depois calcular a raiz. Eu não posso calcular a raiz separadamente do 25 e do 9. Ou seja, aqui está certo, 2 elevado à quarta, dividido por 2 vezes 5 menos 3. Aqui está o erro. Calcular a raiz de 25, calcular a raiz de 9 e depois fazer um menos o outro. Não, não posso fazer isso. Primeiro eu tenho que subtrair aqui dentro e depois calcular a raiz. Raiz do resultado. Se fizer isso, está errado. Então, quem fez isso aqui vai chegar no resultado errado. Mas vamos continuar com a resolução errada. 2 elevado à quarta dá 16, dividido por 2. 5 menos 3 vai dar 2. Aí, 16 dividido por 2 vai dar 8, vezes 2, que dá 16. Então, o 16 é uma resposta errada, porque aqui em cima a pessoa errou, que é a alternativa B. E tem um outro tipo de erro. A pessoa comete o erro do tipo 2 e do tipo 1, ou seja, ela erra lá dentro da raiz e desrespeita a ordem de resolução. Vamos ver como é que fica. Então, ela vai errar aqui. Ela vai fazer raiz de 25 separadamente, depois raiz de 9 separadamente, dando dois resultados aqui. Não vai fazer raiz de 16 como deveria. Daí, chega no número 2, e nesse momento ela erra de novo, porque ela faz primeiro a multiplicação, depois a divisão. Tem que fazer o que aparece primeiro. Olha aí, deu 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então, essa resposta ficou errada, porque ela errou aqui e porque ela também errou aqui. Tá? Finalmente, vamos fazer a forma correta. 2 elevado à quarta dividido por 2 vezes raiz de 16, que é o 25 menos 9, dá 16. Agora, calculo a raiz de 16 e calculo essa potência aqui. 2 elevado à quarta dá 16, dividido por 2 vezes 4, que é a raiz de 16 dá 4. Agora eu vou resolver primeiro essa divisão. 16 dividido por 2 vai dar 8 vezes 4, vai dar 32. 32, finalmente, é a resposta correta. Bom, espero ter contribuído com o seu aprendizado. E aqui está o seu 2 vezes, mas é o seu mesmo, que você possa ter aprendido. Um abraço.